A guerra costuma ser questão de orçamento. Quem investe mais em defesa tem vantagem. Um país criativo pode aproveitar ao máximo cada dólar, buscando formas de gastar pouco em armas que eliminam a oposição. A Ucrânia é o melhor exemplo do mundo dessa filosofia e acabou de fazer isso de novo. Os drones de madeira da Ucrânia estão paralisando a máquina de guerra da Rússia por centavos, como uma força aérea de elite recentemente derrotada e humilhada acabou de descobrir. Em 13 de agosto, o ex-colaborador militar da Forbes, David Axe, revelou em um artigo para o Euromaidan Press que o exército e a força aérea da Ucrânia haviam se unido para um ataque devastador 2 dias antes. A Ucrânia lançou um ataque aéreo combinado contra tropas russas em Bakhmut, uma das principais cidades fortaleza da guerra, destruindo as forças inimigas. A 24ª Brigada Mecanizada da Ucrânia afirmou ter atingido a 98ª Divisão Aerotransportada da Rússia, perto de Bakhmut e a 150 quilômetros da linha de frente em Donetsk. Isso é interessante, pois a Rússia segue avançando em Donetsk. Com a linha de defesa da Ucrânia perfurada em 12 de agosto, segundo a Político, o país responde atacando a retaguarda russa. Existe uma certa lógica aqui. Atacar a Rússia atrás das linhas pode destruir rotas de abastecimento e eliminar soldados de reserva que reforçariam a linha de frente quando eles estiverem esgotados. Especificamente, a 98ª Divisão Aerotransportada era composta por paraquedistas que, segundo a Ucrânia, têm lutado no assentamento disputado de Chazivyar. Os russos têm gradualmente expulsado as forças ucranianas daquela cidade. Mas esse avanço pode ter sido destruído com a perda de tantos paraquedistas experientes. Mencionamos que a Ucrânia conseguiu tudo isso com um ataque combinado inteligente. Primeiro, houve um ataque de um dos caças Su-27 da era soviética da Ucrânia. Antes apenas espectadores na guerra, esses jatos supersônicos passaram a ser muito mais úteis. À medida que a Ucrânia conseguiu bombas planadoras, míssil ar-superfície Hammer, de fabricação francesa, e munições guiadas Joint Direct Attack Munition, de fabricação americana. Em ambos os casos, essas armas permitem que a Ucrânia acople kits de asas ao seu enorme estoque de bombas burras. Essas bombas viram armas de precisão, planando até os alvos com auxílio dos kits de asas. A Ucrânia não precisa que seus Su-27S sobrevoem as forças russas para lançar bombas. Ela pode lançá-las de trás das linhas de frente, mantendo os caças seguros enquanto causa o máximo de dano. Foi isso que parece ter acontecido em 11 de agosto, escreve Axe, quando a Ucrânia enviou um Su-27 com bombas planadoras ocidentais para devastar os paraquedistas da 98ª Divisão Aerotransportada. No entanto, aquele caça e suas bombas sozinhos não teriam sido suficientes para fazer o trabalho. A Ucrânia precisava localizar o alvo e depois confirmar os danos do ataque. O Privat 299 é o segundo aspecto do ataque combinado. Os drones Privat da Ucrânia são um exemplo de inspiração na inovação russa. Axe afirma que os drones devem ser similares aos russos Privat 82, que são vantes de asa fixa. Eles se diferenciam de muitos similares por serem feitos de madeira. Apesar de não ser o material mais resistente, a madeira é forte o bastante para drones fazerem voos só de ida. David Hamblin, da Forbes, relatou em uma matéria de junho de 2023 sobre os drones de madeira da Rússia. A Rússia usou drones de madeira em ataques kamikaze, gastando centavos por dólar. Comparados aos drones convencionais e armas mais avançadas, os Privat 82 acabaram se tornando ferramentas úteis no arsenal da Rússia. A Ucrânia adaptou esse conceito. O Privat 299 da Ucrânia pode carregar explosivos e atuar como drone kamikaze. No entanto, também sabemos que, em 11 de agosto, a Ucrânia usou seu novo drone para realizar vigilância sobre a posição da 98ª Divisão Aerotransportada perto de Bakhmut. Antes que o Su-27 atacasse com suas bombas planadoras, foram os novos drones privados da Ucrânia que forneceram as coordenadas e detalhes sobre os melhores lugares para atacar. Depois, esses mesmos drones foram enviados de volta para inspecionar a cena e confirmar que a Ucrânia havia conseguido um acerto direto. É aí que as modificações entram em cena.
A Ucrânia parece estar usando seus novos drones de madeira para fins de vigilância, enquanto mantém silêncio sobre seu possível uso secundário como drone kamikaze. Mais importantes são as palavras enviadas de volta. Essas três nos dizem isso. Os novos drones de madeira da Ucrânia parecem reutilizáveis, ao contrário dos drones de ataque que não retornam à base. A Rússia criou o drone de madeira barato Privat 82, mas a Ucrânia evoluiu o conceito, tornando-o ainda mais econômico por ser reutilizável. O novo drone privado da Ucrânia teve outros usos além da inspeção da área. A 24ª Brigada Mecanizada da Ucrânia anunciou em 11 de agosto um ataque em Bakhmut, a um local temporário de tropas inimigas. No vídeo, é possível ver o trabalho do novo drone ucraniano de asa fixa, Privat 299. Esse vídeo tem duração de 24 segundos e parece ter sido gravado por um drone de reconhecimento ucraniano, talvez até mesmo por um dos novos Privat 299. No entanto, o drone que está fazendo a gravação não importa de verdade. O que importa é a filmagem que ele registrou. Por alguns segundos, o vídeo foca em um prédio supostamente em Bakhmut. Há uma explosão que não parece grande o bastante para ser de uma bomba Assam Hammer, ou Joint Direct Attack Munition. Esse foi um ataque de drone. E se for para acreditar na 24ª Brigada Mecanizada, as imagens mostram um drone de madeira, Privat 299, entregando um explosivo poderoso bem na porta da 98ª Divisão Aerotransportada. Observando, esperando, atacando. Parece que o novo drone da Ucrânia é capaz de fazer tudo isso. O que a Ucrânia obteve ao atacar Bakhmut em 11 de agosto e eliminar parte da 98ª Divisão Aerotransportada da Rússia. Para começar, essa divisão tem sido uma arma útil que o presidente russo, Vladimir Putin, tem usado contra a Ucrânia há mais de uma década. Sabemos que membros dessa divisão estavam em Donbass, Ucrânia, durante a campanha inicial da Rússia em 2014. Em 26 de agosto de 2014, a BBC noticiou que 10 membros da divisão cruzaram a fronteira da Ucrânia com a Rússia. O Kremlin afirmou que foi um acidente e negou o apoio da Rússia aos separatistas em Donbass. Então, os 10 soldados devem ter se perdido durante uma patrulha de rotina que de alguma forma acabou na Ucrânia. Ninguém acreditou nessa história, especialmente a Ucrânia. O porta-voz militar do país na época, Andriy Lysenko, disse: "Isso não foi um erro, mas sim uma missão especial que eles estavam realizando." Essas primeiras incursões eram claramente um sinal do que estava por vir. A 98ª Divisão Aerotransportada tem sido uma das armas mais potentes da Rússia desde que iniciou sua invasão total. Partes do 217º Regimento Aerotransportado da divisão estavam entre as primeiras a serem enviadas para Belarus na preparação para a invasão russa de fevereiro, chegando ao território dos aliados russos um mês antes do início da suposta operação militar especial. A 98ª Divisão Aerotransportada fez parte da ofensiva inicial contra Kiev quando as tropas russas avançaram e desde então tem participado de várias operações em Donetsk, Bakhmut e Ivanivska e arredores. Desde abril de 2024, a 98ª Divisão Aerotransportada luta em Chazivyar, onde os drones Su-27 e Privat 299 da Ucrânia os atacaram durante o avanço. Esta não é uma divisão russa comum, mas uma unidade que a Rússia usa desde o foco na Ucrânia, mostrando grande eficácia. Mas o mesmo pode ser dito do drone que a Ucrânia usou no ataque de 11 de agosto. Já passamos algumas informações sobre esse drone, não sabemos além disso. Sabemos um pouco sobre o Privat 82, que inspirou o novo drone de madeira da Ucrânia. A Euromaidan Press relata que o veículo aéreo não tripulado, Privat russo, é feito de compensado e custa apenas alguns milhares de dólares para ser produzido. Criado pela startup Okeo, o drone é impressionante, não apenas por ser econômico, mas também pelo fato de poder percorrer cerca de 50 quilômetros carregando um explosivo de 5 quilos. O alcance é consideravelmente maior do que o alcançado por drones, visão em primeira pessoa ou de visão em primeira pessoa, com fibra óptica. Em janeiro, a Defense Express informou que a Ucrânia criou uma versão desse drone com alcance de até 40 quilômetros. Mas esse drone precisa estar conectado ao seu operador por um cabo de fibra óptica. Parece que os novos drones de madeira da Ucrânia não têm esse recurso.
Eles viajam mais longe, têm a mesma força e não deixam rastro sem o cabo de fibra óptica. Voltando ao Privat 82, o artigo da Forbes, escrito por David Hamblin, que mencionamos anteriormente, reforça esses pontos. Os drones de madeira da Rússia podem atingir alvos a distâncias superiores a 30 milhas, muito além do alcance dos visão em primeira pessoa S, e com uma ogiva mais pesada do que a de um visão em primeira pessoa. E eles custam uma fração do preço de outras armas. Hamblin também forneceu um valor específico: $1.000 por drone. Se o Privat 299 da Ucrânia for mesmo uma versão aprimorada do Privat 82 e custar parecido, então 11 de agosto será apenas o começo do que a Ucrânia fará com essa arma. Lembre-se de que a 24ª Brigada Mecanizada chamou o drone usado no ataque de 11 de agosto de novo. Pelo que sabemos, esse pode ter sido o primeiro teste de combate confirmado do Privat ucraniano. O drone foi aprovado no teste e custa cerca de $1.000 cada. Provavelmente veremos muitos mais deles no campo de batalha ucraniano nos próximos meses. Mas de que adianta mais um drone, mesmo sendo mais barato que os anteriores da Ucrânia? Na verdade, será muito útil. Seria certamente impreciso afirmar que a Ucrânia está limitada quanto à quantidade de drones que leva para a guerra contra a Rússia. O presidente Vladimir Zelensky definiu meta de fabricar 45 milhões de drones em 2025. E não há nada que indique que a Ucrânia não vai, pelo menos, chegar perto dessa meta. Os números não são um fator limitante. O alcance dos drones limita a Ucrânia. Os drones visão em primeira pessoa com fibra óptica que mencionamos anteriormente são ideais para combates de curto alcance ao longo da linha de frente. Tentar enviá-los mais para a retaguarda da Rússia raramente acontece. Cabos de fibra óptica revelam a posição e podem ser cortados pelas tropas que os drones buscam evitar. Isso deixaria a Ucrânia com sua considerável coleção de drones de longo alcance para realizar ataques como o que vimos em 11 de agosto. Esses drones são eficientes, mas o custo pesa. Um único drone Ilyushin de longo alcance, que a Ucrânia tem usado para realizar ataques profundos dentro da Rússia, custa $20.000 para ser construído. É muito dinheiro para gastar em um drone atacando um alvo russo atrás das linhas de frente, mas dentro da Ucrânia? Esses drones, feitos para ataques de longo alcance, têm alcance de centenas de milhas. Usá-los na Ucrânia parece desperdício. Agora, a estratégia do país foca em enfraquecer a máquina de guerra russa com ataques a alvos militares e industriais. Na retaguarda profunda, a retaguarda próxima e intermediária não tinham solução perfeita de drones. Agora tem. Privat 299 pode ser a solução barata da Ucrânia para alcance médio, segundo Euromaidan Press. Drones. Visão em primeira pessoa ucranianos dominam o campo de batalha até 15 quilômetros da linha de contato. Buscam ampliar o alcance dos drones para 40 quilômetros. O objetivo é negar às forças russas a capacidade de se moverem sem serem detectadas pela linha de frente, escreveu o correspondente de guerra americano-ucraniano David Kirichenko. Segundo o veículo, Calibre aponta que isso seria um grande problema para as forças russas, com profundas implicações táticas. Com a expansão da zona de morte, logística, artilharia e movimentos de tropas longe da linha de frente ficam mais vulneráveis. Forças de Putin enfrentam desafios estratégicos após atuarem com segurança atrás das linhas de frente na guerra. Às vezes, um drone ou míssil ucraniano consegue passar. Quando a Rússia ocupa um território, costuma usá-lo para enviar tropas e equipamentos à linha de frente. Forças russas na linha de frente são apoiadas e trocadas por tropas de retaguarda quando preciso. A Ucrânia ter drone de médio alcance complica tudo. Isso permite que a Ucrânia ataque logo atrás da linha de frente, criando zonas de morte atrás das tropas russas em avanço. Essas tropas ficam isoladas e não recuam por causa dos drones ucranianos de médio alcance. Então eles são forçados a avançar, sabendo que suprimentos e reforços não virão. Inevitavelmente, eles são mortos. A Rússia, então, enfrenta o problema de tentar enviar mais tropas pela zona de morte de médio alcance que a Ucrânia criou. O Privat 299 parece oferecer tudo o que a Ucrânia precisa para manter vigilância e realizar ataques contra as tropas russas que manobram atrás das linhas de frente. Caliber afirma que ser visto a 1,5 quilômetros da linha de frente já significa morte para a maioria das tropas russas. A Ucrânia ampliar essa distância atrás da linha de frente traz grande vantagem tática.
Isso permite à Ucrânia criar uma parede de drones em camadas, algo que parece óbvio em um nível básico. Drones, visão em primeira pessoa de curto alcance com fibra óptica, patrulham a linha de frente, rastreando e destruindo tropas e veículos russos. O soldado 299 age atrás da linha, criando zonas de morte de vários quilômetros que dificultam a logística russa e isolam as tropas na frente. Os drones de longo alcance da Ucrânia podem atacar alvos distantes, como planejado, em vez de atuarem próximos de casa. A camada de drones é crucial ofensivamente e também contribui para a defesa da Ucrânia. No entanto, a Ucrânia também ganha mais opções à medida que cria uma maior variedade de drones que podem ser usados para múltiplos propósitos. Veja, por exemplo, a abordagem do exército britânico. Em maio, a Army Technology informou que o Reino Unido está desenvolvendo uma formação em 3 camadas que prevê o uso de drones na linha de frente. 2 camadas com plataformas convencionais rudimentares. Isso evolui à abordagem anterior do Reino Unido, que usava plataformas simples, helicópteros, lançadores múltiplos de foguetes e tropas terrestres. Drones são muito mais baratos do que essas plataformas rudimentares. Eles também são não tripulados, o que significa que usá-los é muito menos arriscado. Se a Ucrânia quer avançar, essa estratégia do Reino Unido é ideal. Drones, visão em primeira pessoa, Privat 299 atacam a retaguarda russa na linha de frente, causando estragos. Tropas ucranianas podem avançar para eliminar retardatários e retomar território. Talvez estejamos nos adiantando. Mas se o Privat 299 for tão versátil e impactante quanto o ataque de 11 de agosto parece sugerir, ele pode se tornar um divisor de águas para a Ucrânia. Além de criar camadas de drones, esse ataque é importante por alguns outros motivos, como destaca o Defense Express em seu artigo de 12 de agosto sobre o ataque. Ataques a bases temporárias em Bakhmut permitem à Ucrânia enfraquecer tropas russas em Donetsk e dificultar a rotação de soldados. Soldados russos em combate terão que lutar ainda mais por causa desses ataques. Esse esforço extra causa esgotamento e queda de moral, favorecendo os defensores da Ucrânia. Mais soldados russos morrerão por esse tipo de interrupção. Se a Ucrânia agir bem, pode recuperar acesso a Bakhmut, mas não será rápido. A Ucrânia quer recuperar a cidade-fortaleza tomada pela Rússia em 2023. Fazer isso reverteria uma das vitórias simbólicas mais importantes que a Rússia conquistou até agora durante sua invasão, além de proporcionar um enorme impulso moral para os exaustos defensores da Ucrânia. A cidade tem valor estratégico limitado, como informou a Al Jazeera quando a Rússia avançou para retomá-la em maio de 2023. Qualquer território conquistado é importante para a Ucrânia, pois aumenta sua influência em negociações de paz com a Rússia. Claro, falar em retomar Bakhmut é prematuro. O uso do novo Privat 299 pela Ucrânia aliviou a pressão em Chazivyar e na frente de Donetsk com um ataque próximo a Bakhmut. No entanto, isso mostra o potencial que existe nos drones de madeira baratos da Ucrânia, com a abordagem em camadas que já discutimos. Ou só usando os novos drones como apoio em ataques com míssil Ar Superfície Hammer ou Joint Direct Attack Munition. A Ucrânia pode enfraquecer o controle russo sobre território simbólico. Por fim, o surgimento do Privat 299 simboliza mais um equipamento militar produzido na Ucrânia. O ataque bem-sucedido mostra a adoção de armas nacionais e menor dependência de sistemas estrangeiros, segundo a Defense Express. A mudança já ocorre. Segundo o Kiev Independent em abril, Zelensky afirmou que cerca de 40% das armas usadas pela Ucrânia são fabricadas no país. O presidente ucraniano quer elevar esse número a 50% até 2026. A Army Technology diz, porém, que existem questões que podem impedir que isso aconteça. O financiamento é o principal problema. Segundo o Ukraine Business News, em 11 de agosto, a Ucrânia precisa de cerca de 6 bilhões de dólares para manter seu complexo industrial de defesa, até 2026. Mas seria melhor. A indústria de armamentos doméstica da Ucrânia se expandiu a tal ponto que pode fabricar 1000 tipos de produtos, que vão desde artilharia e veículos blindados até mísseis e drones avançados. O financiamento da Ucrânia pode gerar 35 bilhões de dólares, com 6 bilhões sustentando até 2026. Dólares americanos, 35 bilhões permitem à Ucrânia produzir a maioria de seus equipamentos internamente.
Com sistemas avançados como o Patriot dos Estados Unidos da América, o Private 299 integra o crescente arsenal ucraniano. Se o preço se aproximar dos $1.000 do modelo russo, esse drone de madeira pode ser feito em massa. O dia 11 de agosto serviu como prova de conceito para tornar-se uma das principais ferramentas das forças terrestres ucranianas contra os invasores russos. Agora, soldados russos se perguntam o que esperar dos novos drones de madeira da Ucrânia. Enquanto os drones de madeira ameaçam os soldados russos atrás das linhas de frente, os drones de longo alcance da Ucrânia estão causando sérios danos dentro da própria Rússia. A Ucrânia conseguiu em poucas horas o que as sanções ocidentais levaram anos para alcançar. Saiba mais em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos ataques e armamentos ucranianos. E obrigado, como sempre, por assistir.